E o fator que afeta o organismo e predispõe a essas doenças, quais são? Quais são? Adivinha, né? Dieta. Porque não tem como você melhorar seu paciente, ou você que é o paciente, não tem como você melhorar sem uma reeducação alimentar. Então, a primeira coisa é melhorar, né, a alimentação, tratar da disbiose, porque uma disbiose aumenta lipopolissacarídeos, que são originados da membrana bacteriana das bactérias gram-negativas, ou seja, das bactérias potencialmente patogênicas, que quando elas se degradam, elas liberam essa substância tóxica, que inclusive vai para o cérebro. Ele atravessa a barreira hematoencefálica e prejudica, claro, a conexão nervosa, e aí outra causa de doenças neurodegenerativas. Então, o açúcar também, né? O açúcar também atravessa a barreira hematoencefálica, tanto é que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. E as aminas heterocíclicas, né? As famosas carnes queimadas, né? Aquele churrasco na brasa que se tosta bem, aquele bife ancho, selado, que por sinal é uma delícia, né? Ele fica mal passado por dentro, mas tostado por fora. Tudo isso causa degeneração neural, infelizmente, tá? Então, é preferível comer uma carne mal passada do que uma carne tostada. E tudo que tosta, né? Granola, por exemplo, é tudo torrado. Tudo que é torrado tem acrilamida, né? Tem aminas heterocíclicas, que além da degeneração neural, também são substâncias cancerígenas. Os metais, né? Sedentarismo cerebral, você que nunca pega um livro para ler, cadê meus livros? Bom, eu tenho uma estante lotada de livro para ler, ou eu estou fazendo quebra-cabeça, agora mesmo, antes de começar a live, eu estava lá no meu quebra-cabeça de 3.000 peças, né? Já fiz de 5.000, eu sempre estou exercitando a mente, né? Falando, mas como que você tem tanta memória? Porque eu não me considero um gênio da memória, né? Então, de manhã, eu fico assistindo aula, porque eu sempre estou estudando, depois, né, eu almoço, primeiro eu faço exercício físico, inclusive, gente, eu já falei aqui alguns dias atrás que a musculação previne Alzheimer, tá? Saiu um estudo agora que a musculação previne Alzheimer. Então, você tem que fazer exercício físico e exercício mental. Então, eu, por exemplo, gosto muito de quebra-cabeça, isso daí, além de te relaxar, exercita o cérebro, palavra cruzada, leitura, você não pode parar, porque o cérebro também, não é só músculo que tem que ficar forte, não, o cérebro também, tá? E o sedentarismo cerebral vai diminuindo as conexões. É aquela história, igual a mitocôndria. Para que o organismo vai fazer mitocôndria? Se você não usa as mitocôndrias, você não faz exercício físico. Você fica sentado no sofá, vendo TV aberta, né? Aquele lixo lá, né? Poluindo sua mente com tragédias, com tudo que passa na televisão, né? Aqueles assassinatos, roubos e tudo mais, que não te acrescentem nada. E, né? Isso é sedentarismo e lixo tóxico, né? Lixo tóxico. Então, faça alguma coisa, né? Faça um exercício, uma caminhada e use o cérebro para o bem, né? Não para ficar juntando porcaria dentro do cérebro, tá? Porque isso daí faz mal, não, faz mal até energeticamente, você ouvindo desgraça o dia inteiro lá na televisão, né? Eu nem sei a última vez que eu liguei numa TV aberta, né? Então, tudo isso, né, é a epigenética, tudo isso que você tem que mudar o seu estilo de vida. Claro que a genética, no caso, por exemplo, do Alzheimer, tem a ver, né? Tem a ver, mas não é o seu destino, não é o seu destino. Então, a ApoE4 é o pior dos genes, né? Tem ApoE 1, 2, 3 e 4. Então, quem já tiver o 4 tem que ter uma atenção redobrada, porque a chance de ter um Alzheimer é bem melhor, tá? Outra causa também, a privação solar. A vitamina D é importantíssima, né? Ela mexe com mais de 3.000 genes e ela, para as conexões cerebrais, ela é super importante. Então, saiu também um estudo que crianças com vitamina D abaixo de 30,
E a mãe também, com vitamina D abaixo de 30, a propensão de ter autismo, de ter TDAH é muito maior, né? Então, é inadmissível, e os médicos falam que 30 já é muito, que é tóxico, uns absurdos, né? Se a falta dela que traz os problemas, né? E falta de hormônios, DEA, testosterona, pregnenolona. Então, para essas doenças neurodegenerativas, o órgão-chave é o fígado. Eu falo tanto do intestino, mas o fígado é tão renegado, tão esquecido, esse órgão tão importante. Por quê? Porque é ele que faz todo o processo de detoxificação, tá? Ele é o responsável por limpar essas proteínas como a beta-amiloide, tá? Tem um sistema que chama linfático e outro sistema que chama glinfático, né? Então, o glinfático funciona à noite, por isso que é tão importante dormir bem, né? E tem um sistema lá do detoxificação do fígado, primeira passagem, segunda passagem, tem 3 fases, tá? No fígado. E essas placas amiloides que o sistema linfático limpa, caem na corrente sanguínea e vai para o fígado para ser eliminado. Então, diminuição da memória e poder de concentração são prejudicados. E outra causa é o intestino, né? Intestino inflamado, que tem baixa de neurotransmissores. A maioria deles são fabricados no intestino, fora a imunidade também. 90% da nossa imunidade vem do intestino. Por isso que é tão importante também ativar o nervo vago, que é ele que faz parte do sistema nervoso periférico, que se divide. Não, o sistema nervoso periférico se divide autônomo, parasimpático ou simpático. E o simpático é aquele excitatório, aquele que a gente precisa para fazer as funções. E outras funções são através do sistema parasimpático, como bater o coração, a respiração e a digestão, né? E a digestão é super importante para você ter um fígado saudável e um intestino saudável, né? Então, ele é importante ser regulado, porque é ele que faz essa conexão, né? O nervo vago, que é o nervo mais parasimpático de todos, ele que faz a conexão intestino-cérebro. Então, tem essa conexão. 90% da informação vai do intestino ao cérebro e 10% via inversa, cérebro, intestino. Depois de 20 anos ou mais, que os sintomas começam a aparecer. Então, as pessoas, às vezes, não dão muita importância, né, para isso. Mas eu levo a vida, deixa a vida me levar, não tenho nada, sou ótima, tenho uma super saúde. E o pior, ainda gera filho, né? Ainda gera filho, está todo inflamado, e o marido é responsável também, não é só a mulher. Antigamente se culpava a mulher, mas o cônjuge é muito responsável também, porque o esperma vem dele, né? Porque o neném não nasce só do óvulo, nasce do esperma também. Então, se os pais estão inflamados, o filho também vai nascer inflamado. Então, as tentantes, como a gente fala, parem de tentar e façam o protocolo IDF antes de gerar um filho doente, como muitas estão gerando filhos inflamados aí, que já nasce com uma microbiota intestinal toda prejudicada, né? E o intestino inflamado causa, né, essa baixa de neurotransmissores. Por isso que é tão importante tudo isso, né? Ter o intestino certinho, com a parede intestinal íntegra, com o equilíbrio bacteriano, né? Uma eubiose em vez de disbiose, que é o desequilíbrio. E tudo isso tem que faz parte da epigenética, né? Ou seja, de você fazer com que os genes, a genética das suas doenças, fique quietinha lá, o gene fica adormecido. Além de convívio social, contato com a natureza, espiritualidade, ficar longe de pessoas tóxicas, tudo isso gera um ciclo vicioso, né, de inflamação, de doenças. Então, você tem que também fazer uma limpeza interna e externa, né? E tudo isso também leva à depressão. Então, tem um ciclo vicioso na depressão. Baixa da noradrenalina causa o quê? Falta de energia, dores, falta de prazer pela vida, falta de interesse na vida. E os sintomas físicos levam a sintomas comportamentais. Apatia, pouca atividade, baixa produtividade, não faz o que gosta, isolamento social, variações de humor. Então, os sintomas comportamentais
levam a pensamentos negativos, pensamentos repetitivos, pensamentos de culpa, né? Tudo isso leva a um ciclo vicioso de culpas, autocríticas, desesperanças. O ciclo se fecha, voltando aos sintomas físicos. Então, o físico, depois vem o comportamental, depois os pensamentos negativos, depois, de novo, os sintomas físicos. E a depressão pode ter causas tanto endógenas, tanto de dentro, como exógenas, como as de fora. As endógenas, quais são? Estão relacionadas a essas desregulações dos neurotransmissores. E as de fora, quais são? As externas, né? Pode vir, né, de fatores psicológicos, de toxinas ambientais, de metais, de parasitas, que você adquire de fora, né? Então, esses dois fatores são super importantes. Por isso que nós somos, né, seres biopsicossociais. É um conjunto de coisas.